Estamos agora num papo, trazendo aqui de convidado André, diretor, criador, inventor da Vertigarden, parceiro nosso para jardins verticais, esculturas verdes e tudo que a gente consegue criar de vegetação e de verde nesses interiores, as paredes verdes e todo o trabalho que a gente vem fazendo com o André. André, queria te agradecer primeiro pelo apoio, né? Nós estamos aqui na Abrace com um stand muito verde, né? Que o André ajudou a gente a criar. E queria agradecer a parceria, queria agradecer o apoio e a parceria que a gente vem fazendo. E eu queria convidar você para esse papo para a gente falar um pouco sobre paisagismo, sobre criação, sobre criatividade, né? De como falando um pouquinho, eu queria começar, a gente trabalha muitas áreas internas em grandes espaços, né? E a gente sempre fala dessa ideia do lugar versus o espaço, né? Então, de transformar um espaço no lugar, de trazer afetividade, de conectar as pessoas através do espaço. E eu acho que a vegetação e as plantas conectam as pessoas naturalmente, conectam essencialmente as pessoas. E eu acho que isso cada vez mais é mais importante e a gente explorar isso. E eu acho que o nosso trabalho que a gente vem fazendo de tentar buscar essa conexão e de inovar um pouco nisso, eu acho que esse apoio eu venho falando nessas conversas com os parceiros, a importância do nosso trabalho com a indústria para poder criar, né? Porque a gente hoje está vivendo uma era das referências do Pinterest, né? E é um perigo, porque as coisas estão lá e tudo se copia, sempre tudo se copiou. Né? Pinterest, Instagram, exato, redes sociais. Então são referências mundiais que se copiam sem se adaptar. E que não tem uma leitura direto disso. E eu não acho que isso atrapalha a criatividade, mas muitas vezes isso cria armadilhas, né? E a gente vê muitas referências sobre verde, e como fazer isso dar certo, porque a planta é viva e fazer isso dar certo tem uma técnica, tem uma tecnologia. Tem muito trabalho que eu sei que vocês exploram, fazem e cada vez mais é importante trazer isso para os nossos projetos. E eu queria ouvir de você, queria saber como que vocês veem isso, como que vocês tratam essa ideia de criar através do verde ou a vegetação como matéria-prima da criatividade e de trazer, né, até pegando o gancho desse tema muito, muito falado da biofilia, esse tema da conexão, né, entre as pessoas com o verde e os espaços. Como que vocês veem isso? Como que você vê isso? Fabio, vai ser muito gostoso falar sobre tudo isso com você. Queria te agradecer também pela oportunidade de estar dividindo aqui o espaço com vocês, trazendo um pouco de verde para cá. E também de todos os projetos que a gente vem realizando junto. Adoro o nosso projeto lá do Shopping Vila Lobos, das torres vegetadas. E aí que está sempre o desafio, né? É sempre gostoso quando a gente tem essa pegada de criar algo novo em espaços antes nunca imaginado e trazer esse verde para dentro. Você falou da biofilia, né? Biofilia, se a gente pegar no termo no latim, bio é vida, filia é o amor, então é o amor à vida, né? Mas de que forma, né? Então, estava até comentando com você que eu estava lendo um livro chamado O Macaco Nu, né? E que das 193 espécies de símios, nós fomos os únicos que descemos das árvores e perdemos o pelo. Né? A gente gosta de viver embaixo delas, né? Então, assim, a nossa conexão da natureza, ela já vem lá de trás, né? E em algum momento a gente teve aí uma ruptura, uma desconexão, né? Que eu gosto até de falar que a gente está saindo, quando a gente fala em ESG, sustentabilidade, biofilia, né? Espaços verdes, conexão com a natureza, eu falo que a gente está saindo de uma Idade Média nova e indo para um iluminismo.
que ainda não chegou, mas está chegando. Eu acho que a gente ainda está engatinhando nesse processo. Com tudo que a gente já fez, eu acredito que o que vem por aí ainda é algo muito maior, né? Porque o Brasil era um país que até 1960 era um país rural, mais da metade da população morava nos campos, então tinha essa ligação com a natureza muito forte. 1960 foi ontem. A gente pega nossos avós, todos sabiam que era uma galinha, né? Não tinham geladeira, então a maneira até de conduzir os alimentos era muito diferente. E hoje tem gente que com 26 anos de idade nunca viu uma galinha na vida, então assim, a coisa se perdeu, porque hoje 90% da população brasileira, quase 90%, já mora nos centros urbanos, cada vez mais verticalizados. Então trazer essa conexão da natureza para dentro é uma coisa, é uma ruptura de se criar as novas cidades verdes, mas como fazer isso? Tem muita tecnologia embutida para fazer a coisa emplacar e acontecer. Isso mais do que uma tendência, muitas falam que é uma tendência, eu acho que isso não, mais do que uma tendência é uma necessidade. Sim. Né? De você retomar isso, porque acho que a gente viveu a pandemia e passou por isso, e eu acho que tudo isso começa a estimular mais essa necessidade de conexão. Quando você sente falta, que quando você deixa de ter alguma coisa, que você acaba voltando a querer mais isso, você vai buscar, né? Eu acho que isso tem a ver também. A gente, quando, mais do que as tendências, muitas vezes se criam por necessidades ou por outros gatilhos que acontecem no meio do caminho para que as pessoas busquem, né? Hoje está falando muito de biofilia, em verde, sustentabilidade a gente já fala há muitos anos, mas hoje nós estamos olhando de outra forma, né? E eu acho que essa conexão da natureza, o verde, eu vejo muito mais uma necessidade, e aí quando você vê que é uma tendência mundial, você vê que é uma necessidade humana no final, né? E o grande gatilho foi a pandemia. Eu acho. A pandemia ela veio assim para virar, dar uma virada de chave, e o pessoal entendeu, né? Entendeu essa necessidade, porque, cara, se quer aumentar a produtividade no espaço de trabalho, vamos colocar verde para dentro, você vê, a produtividade vai aumentar. Shopping centers que estão trazendo verde para dentro, tá mexendo com o consumidor, com o bem-estar, neurociência, né? É aquela coisa de que não é só a planta que está lá dentro, mas o toque, a textura, as fibras, as tramas fechadas, as cores terrosas, as coisas que te remetem a essa coisa da natural, natureza, né? Os rasgos trazendo sol para dentro, ou os rasgos laterais trazendo a ventilação cruzada, o pingo da chuva, que às vezes vem com um vento e te pega na pele. Então tudo isso são as sensações que são criadas e que te trazem aquele macaco que desceu da árvore lá de trás, né? Que precisa da natureza, desse elo, dessa conexão com a natureza, né? Tem um estudo dentro da biofilia que fala realmente de um grupo que foi convidado aí para um bosque e um grupo que foi convidado aí para o centro da cidade, e depois, quando eles foram chamados para conversar e que fizeram os testes de pressão arterial e batimento cardíaco, eram diferentes os testes, porque você vê que a natureza, ela te traz essa conexão, ela te deixa mais calmo, ela alivia a ansiedade, né? Então você está num espaço, num home office, onde você tem contato com planta, ou você está num ambiente corporativo, que você tem contato com planta, você poder tirar o sapato, pisar descalço na grama e descarregar a tua energia no solo, cara, são coisas que fazem bem. Você está de frente para uma cachoeira. E a tecnologia vem ajudando isso também, né? Sim. De você poder trazer isso de outros formatos, né? Sim, a própria agricultura, né? O Brasil é um país que pode ter 3 safras agrícolas no ano, coisa que no mundo inteiro não tem. Nós somos o celeiro do mundo na agricultura. E essa tecnologia agrícola que vem crescendo muito, você vê o AgriShow, essas feiras enormes, se a gente consegue trazer essa tecnologia para dentro do paisagismo, sim, e adaptar ela para as plantas ornamentais, e aí começa a entrar com conceitos de hidroponia, de fertirrigação, de parte organomineral, né? A gente começa a ganhar muito em termos tecnológicos para realmente conseguir revestir espaços antes nunca imaginados, né?
de mudar mesmo, né? De mudar o paisagismo, não só na paisagem externa, mas também trabalhando nessa paisagem interna, que não deixa de ser importante, né? Porque quando a gente faz projetos muito grandes e a escala do paisagismo em áreas fechadas de grande escala são muito difíceis tecnicamente, né? E precisa de criatividade e tecnologia para fazer isso funcionar, né? O próprio projeto que você citou do Vila Lobos foi um trabalho longo entre mockups, prototipos, entender como irriga, porque a gente fez uma grande torre verde que toma um porte de uma árvore interna, como tem um papel gráfico, um papel como se fosse uma árvore, né, de plantas, onde a gente coloca aquele elemento que compõe aquele espaço, mas que é tecnologia, né, que está irrigado, que tem todo um processo de adubação diluída, né? Tem uma tecnologia que faz com que isso seja hoje viável. Sensoriamento remoto, que você consegue controlar isso no escritório, com sinais de alerta se falta irrigação, então a gente tem que estar atento a tudo isso. E o mais gostoso é quando você começa a conversar com as outras disciplinas. Sim. Porque tudo tem que se conversar, né? É a arquitetura, é o material, é a elétrica, é a hidráulica, é o paisagismo, é a planta, é a logística de como operacionalizar isso tudo para dar manutenção, né? Os acessos, né? Isso tudo é gostoso. Muito bom. Eu acho que esse trabalho, é um trabalho muito bacana. Espero que a gente continue aí criando e desenvolvendo. Conto com o apoio de vocês para buscar essas novas possibilidades. Nós temos vários projetos que estamos trabalhando junto e buscando essa diferenciação. Eu acho que a gente tem bastante coisa para fazer. Eu acho que a gente ainda usa muito pouco, né? O paisagismo no Brasil sempre esteve ligado à arquitetura. Nós temos um clima, um ambiente muito propício para que tudo floresça e aconteça e que nós temos uma paisagem exuberante. E qualquer jardim que você cria, ele toma forma e a gente tem essa diferença, né? Eu, como trabalhei muito fora, e sempre faz essa referência de como o paisagismo é tratado lá e como aqui a gente faz qualquer coisa e fica bonito, e lá tem que trabalhar muito e tem toda uma técnica e tecnologia para fazer. Agora, trazer um pouco disso para cá, para a gente poder levar isso para dentro dos ambientes e criar algo novo, eu acho que é isso que a gente tem que explorar mais, né? A tecnologia está aí, a gente consegue usar isso nesse sentido, né? Sim. E não só explorar essa tropicalização também, porque tem muita coisa boa lá fora, mas também tem muita coisa boa aqui dentro, mas a cultura, né? A cultura do consumidor, né? E de quem está consumindo isso, eu digo até das multinacionais, das grandes empresas, né? Eles estão abrindo a cabeça para o que realmente é uma ESG, uma sustentabilidade, como se mostrar uma empresa com uma transparência, né? De estar buscando entregar algo que vai além. Mas de uma maneira autêntica, né? De uma maneira autêntica. Uma maneira, né? Eu acho que é muito importante nisso a verdade, né? De uma maneira verdadeira, né? Exato. Porque também existe muita coisa que a gente vê que são artifícios para cumprir um greenwash, né? Um checklist verde. De você trazer, e eu acho que isso é muito mais profundo, né? Os resultados são muito mais que uma certificação, né? E é o que você falou, dessa linha muito tênue de quando a gente vai trazer a biofilia, que não é só colocar uma planta para dentro, mas sim todo o resto, é trazer o sol, é trazer o resgate, é trazer a conexão através dos outros elementos todos que você enxerga como um todo. A questão de você trazer muitas vezes a planta artificial de uma maneira exagerada, de uma maneira, né, que assim, poxa, se você tem luz, por que você vai usar o artificial e não o natural, né? Então a gente vê, por exemplo, fachadas de prédios onde você tem luz, você tem água, você tem tecnologia para fazer algo que vai... fato de ter, né? A própria planta, quando evapotranspira, ela pega aquela umidade da irrigação, joga para o ar, contribui para uma umidificação do ar, o trabalho do ruído, né? Diminuição de ruído, diminuição de temperatura, efeito esponja da chuva, né? Então assim, contribuição para a nidificação de pássaros. A gente vê quantos ninhos de passarinho a gente não vê fazendo manutenção nos verticais, borboletas, né? Então assim,
é aí que a gente tem que ter o cuidado do que é verdadeiro e do que é meramente um greenwashing, alguma coisa que é só para cumprir uma tabela, um checklist Village. Muito bom, nós temos um desafio aí, conto com você para a gente continuar esse trabalho e criar e poder criar mais com essa matéria-prima incrível que a gente tem, que é a vegetação, é as plantas, é o verde. Te agradeço de novo, agradeço o papo. Prazer é e todo a meu, parceria de sempre. Obrigado.